Agora, neste momento existe um cenário completamente diferente. E dois principais candidatos. Eu sei que tem outros correndo por fora, que ainda não oficializaram, né, nesse momento, mas temos Paulo Calef de um lado, que já tinha sido pré-candidato e que tinha abandonado em nome do Marcelo. Quando o Marcelo compra a Arena do Grêmio, ele disse: pô, o melhor de tudo é o Marcelo, eu não vou entrar nessa disputa, tô fora. Quando o Marcelo desiste oficialmente, ele reúne toda a galera de volta, ele estava trabalhando há mais de 1 ano e meio nesse projeto para ser presidente do Grêmio e encampa de novo, meio que às pressas, porque a eleição já vai acontecer, já vou passar as datas, e confirma que será candidato. No outro lado, era uma chapa que envolvia tanto o Marcelo Marques quanto o Antônio Dutra Júnior, o Celso Rigo. Muita gente imaginou que o Dutra fosse seu candidato, de repente surge o Odorico Roman, que já foi vice-futebol do Grêmio, numa época áurea, inclusive, campeão de Libertadores em 2017, um cara experiente dentro do cenário do clube e tem uma certa aderência com o torcedor exatamente por esses anos vitoriosos. Esses dois são os principais candidatos nesse momento. Então, a gente precisa entender o que cada um está prometendo. O Calef largou na frente e começou a apresentar partes da sua proposta, né? Ele já deu entrevistas, inclusive, mas ele lançou um vídeo na sua rede social falando que o futebol é a razão de ser do clube e é ali onde estará o foco do Grêmio pelos próximos anos. É claro, né? Obviamente ele tem propostas para as outras áreas, mas o que interessa ao torcedor é o futebol. O que vai acontecer com o futebol? E tem detalhes que ainda, obviamente, a gente precisa descobrir. Já se sabe que o Danley e o Maicon, dois ídolos da nossa história, estarão juntos com ele, mas de uma maneira profissional, remuneradas, inclusive. O Danley, segundo o Paulo Calef, será um diretor esportivo. Será o cara que, inclusive, linha de frente, dando mais entrevistas, conversando com o torcedor através da imprensa. É um cara representativo, mas que, segundo ele, se preparou para isso, fez curso para ser treinador, fez curso de gestão, tem uma expertise para poder atuar como um diretor esportivo. O Maicon será um cara mais próximo da comissão técnica, vestiário, cheiro de vestiário, liderança, apoio aos jovens, uma capitania, digamos assim, mas como dirigente, né, mais colado aos auxiliares técnicos, à comissão técnica. E claro que surge a pergunta sobre o Felipão, e na verdade ele respondeu antes de ser perguntado, dizendo que o Felipão ele não quer se utilizar do nome do Felipão nesse período eleitoral, e que o Felipão pode escolher o cargo, como e quando ele quiser trabalhar no Grêmio. Porque o Felipão, você sabe, né? O Felipão é um emblema do Grêmio. O Felipão trabalha no Grêmio quando ele quiser, até quando ele quiser. E eu concordo com o Calef nesse sentido. O Felipão escolhe. O Felipão não tá fazendo nada, deixa ele lá. O velho sabe das coisas. Então, provavelmente, nessa reconstrução que o Grêmio tá fazendo, que tem a ver com reforços e tudo mais, o Felipão tá lá no dia a dia, cara. Eu tenho certeza que tem uma mãozinha dele lá, porque ter o Felipão no Grêmio eu não consigo ver como problema, tá? Claro, você tem que ver, né? Uma relação ali com o Maicon, com o Danley, não sei se vai ter problema. Mas, enfim, isso é um segundo ponto, né? Porque ele não define um cargo para o Felipão. E o Danley e o Maicon fariam basicamente o que o Felipão está fazendo ou teria que fazer. Então, ok, questões que a gente vai definir ali na frente. E aí, nesse vídeo que ele anunciou na rede social, ele coloca uma silhueta dizendo que o Grêmio trará uma nova estrela mundial. E essa silhueta, dá pra ver que é do Suárez. É óbvio que esse jogador não será Luis Suárez, que hoje está no Inter Miami. Imagino eu que não, porque o Suárez já jogou aqui na Liga Brasileira em 2023, nós estamos em 2025 e vamos para 2026. Então o Suárez está chegando perto dos 40 anos, já está no fim de carreira, está jogando numa liga norte-americana onde a gente sabe que a competitividade é mais relativa, melhorou muito nos últimos anos e tal, e claro, tá ele e o Messi lá, mas eu não sei, eu acho que pro nível do nosso futebol, pro nosso calendário seria muito difícil que o Luis Suárez voltasse a performar da maneira como ele performou, né? E ele deixou aqui uma imagem tão linda, né, com a relação que ele construiu com o Grêmio naquele ano, embora algumas questões fora de campo, né? Porque ele quis ir embora na metade do ano, o Grêmio foi lá e conseguiu segurá-lo até o final da temporada e ele se tornou o líder
de participação em gols no Brasil, superando o Hulk, inclusive. Foram 46, se eu não me engano, entre gols e assistências. Inacreditável. Não ganhamos o Campeonato Brasileiro por 2 pontos e por conta de alguns erros de arbitragem, né? Para variar. Mas quando ele coloca a silhueta do Soares, o Calef é o cara do case Soares. É o cara que ajudou a contratar o Luizito Soares e, na verdade, foi o grande... eu não sei se ele foi o grande idealizador, porque eu sei que a ideia partiu do Antônio Brum, mas ele e o Antônio Brum, naquele momento, inclusive contrariando até o Alberto Guerra, que achava ousada demais a iniciativa. Eles foram atrás do Luizito Soares, o Paulo Calef como advogado, foi um cara muito importante na negociação. A negociação tinha caído no último dia do ano. Ele e o Brum pegaram um avião, foram até Montevidéu e foram lá e fecharam o negócio. Negócio surreal, assim. Você conseguir contratar Luiz Soares para o Grêmio. Ele, inclusive, fez palestras, inclusive, mostrando esse case, né, de como ele conseguiu esse feito. E é claro que ele se vale disso. E tá tudo certo, porque ele realmente foi fundamental nesse processo. Quando ele coloca a silhueta do Soares e fala uma nova estrela mundial, ele passa ao torcedor que, cara, o Grêmio vai ser protagonista de novo, trazendo um cara desse porte. E eu sempre disse pra vocês, quando o Grêmio flertou com alguns outros jogadores, o William tudo bem, tá com 37 anos, mas eu também acho que foi uma baita contratação. Depois que o Soares jogou no Grêmio, eu não duvido de mais nada. De mais nada, porque isso mostra a grandeza do Grêmio. O Grêmio vindo da Série B, tá? O Grêmio vindo da Série B em 2022. Em 2023 não disputou nenhuma competição sul-americana e o Luizito Soares jogou no Grêmio. Então, assim, isso mostra a grandeza do clube. Do Soares ter comprado o projeto do Grêmio naquele momento. E da habilidade do Paulo Calef. Cara, todo mundo começou a especular já. Quem seria esse cara? Seria o Roberto Firmino? Seria o Lewandowski? Seria o Cavani, que tá lá encostado no Boca e já num fim de carreira também não tão bem tecnicamente assim? Eu não sei. Eu só sei que isso mexe com o torcedor. E, cara, eu acho que ele tem condições para isso. Até pelo que ele já provou quando, então, vice de futebol do Grêmio. Mas vamos lá. Essa é a primeira ideia do Paulo Calef. Ele chegou chegando, anunciou lá o seu projeto, Danley, Maicon, as funções dele e disse, teremos uma estrela mundial. Tentaremos, né? Buscaremos uma estrela mundial, mas eu acho que agora o torcedor já vai esperar.